De volta com o Manhã no Ar, são 6 horas e 36 minutos. E um torneio olímpico reuniu no fim de semana estudantes e professores e profissionais de contabilidade aqui em Manaus. A competição serviu para promover uma confraternização da categoria em comemoração ao Dia do Contabilista, mas também teve espaço para solidariedade. Futsal, vôlei, dominó, esportes onde estudantes e profissionais da contabilidade puderam mostrar que as habilidades vão muito além do talento com os números. As pessoas veem a gente como as pessoas que trabalham somente com a mente, mas aqui a gente tem uma oportunidade de levar títulos para a faculdade, de se divertir principalmente, saudavelmente, é claro, sem xingar outros participantes, enfim, é isso. E foi assim durante todo o sábado e domingo. Mais de 800 pessoas participaram da Olimpíada Luca Pacioli de Contabilidade. Esta é a segunda edição do evento. É uma oportunidade de unir profissionais e acadêmicos num ambiente só. E também para a gente conseguir rever vários colegas que a gente não vê há muito tempo. 9 instituições de ensino superior participaram da Olimpíada. Além do lazer, o evento também serviu para arrecadar alimentos que vão ser doados a instituições de caridade. E o interessante dessa competição, dessa Olimpíada, o representante da faculdade que conseguir a maior doação de brinquedos para que nós possamos doar para as entidades sem fins lucrativos, tanto de Manaus como de algum município aqui perto. Vamos agora até o estúdio da Rádio FM o Dia 93.1, fazer a nossa interação com Cleiton Pascarelli e a Nayandra Amorim. Bom dia, tudo bem com vocês? Muito bom dia. Bom dia, e com vocês? Tudo certo. Tudo certo por aqui, mas nesse fim de semana, muita gente foi surpreendido na área do Tarumã, de flutuantes, com ataque de piranhas. Muita gente se surpreendeu ao ouvir falar disso, mas não é algo tão atípico na nossa região não, né? Não. Não, principalmente nessa época do ano, né, com essa transição climática. Inclusive, o nosso colega, o repórter Danilo Alves, também foi atacado. Ele estava nesse fim de semana ali num flutuante na orla oeste de Manaus e foi mordido no dedão do pé, foi atacado por piranhas. Inclusive, agora há pouco, não foi, Cleiton? Nós conversamos com ele aqui ao vivo no Manhã no Ar, ou no FM o Dia Notícias, desculpa, no FM o Dia Notícias, está tudo bem com ele. Mas, realmente, outras pessoas já relataram que foram aí mordidas por piranha, né? A gente, inclusive, o Portal A Crítica, né? O Portal A Crítica entrou em contato com o proprietário do flutuante e ele informou pra gente que existem placas ao longo do flutuante, o que é escrito aqui pelo Jornal A Crítica como placas com avisos genéricos aos banhistas sobre a possibilidade de piranhas no Lago do Tarumã. Ele disse, inclusive, que essas placas serão reforçadas. Agora, o jornalista Danilo Alves, né, assim como outros ouvidos pela reportagem do Portal A Crítica, afirmam que não viram essas placas. Agora, é normal nesse período e também ter um certo horário para esses ataques. É quando o sol está mais quente, por volta de 1 às 3 da tarde. Isso. Esse não é o tipo de aranha que ataca em cardume, assim, ela não costuma dar um ataque para matar uma pessoa. São piranhas que vão atrás de comida. E aí o que acontece, que é muito comum, jogar restos de comida no rio. Ela vai atrás dessa comida e acaba encontrando um dedo por ali, desavisado, e isso acontece com bastante frequência nessa época do ano, né? E o rio baixando, né? Exato. E principalmente também nesses flutuantes, né? Que a gente sabe como acontece nesses flutuantes nos fins de semana. Muita gente, muita concentração, muitas pessoas ali tomando banho e tudo mais, aí acaba jogando aí comida nos rios, né? E isso também é um indicativo para atrair esses peixes. Bom, nós tivemos pelo menos 2 casos, né, que foram publicados nesse fim de semana de ataques de piranha, né? A gente mostrou aí do nosso colega Danilo, né, que está com o dedão ali do pé. E a piranha, ela tem uma mordida muito... Uma mordida considerada. Considerada, boa, gostei. Ele falou que se assustou com a mordida, com a profundidade da mordida. Afiados, muito afiados, aquelas presas ali, e arranca um pedaço profundo. mesmo. A gente tem outro caso do Raimundo, né? Ele fez a publicação lá no Facebook também falando dessa mordida, então fica aí um alerta para as pessoas
pessoas é comum e tem os horários mais propícios para que isso aconteça. E gosta de um dedão, né? Pois é, Exato. tá aí, nesse caso aí foi Aí, no ó. calcanhar, né? Isso. Foi o outras Raimundo duas Neto na pessoas. última quinta-feira. O Raimundo Neto, na última quinta-feira, ele relatou esse caso dele aí numa rede social. Foi no calcanhar. Bom, vamos falar agora do policiamento ostensivo lá na Zona Leste. O negócio está bem complicado, mas já há um compromisso do governo do estado em voltar esse trabalho por lá, né, esse trabalho ostensivo. Inclusive, Wilson, quando esteve aqui no FM Dia Notícias, o secretário de Segurança e vice-governador Bosco Saraiva já tinha anunciado, no início da semana passada, que iria resgatar, começar, né? resgatar a partir de hoje a ampliação do policiamento ostensivo comunitário na região ali da Zona Leste. Começaria pela Zona Leste e seguiria para a Zona Norte e em seguida iria se estender para o restante da capital e depois enviado para o interior do estado. Ele, na verdade, assumiu aqui, estão reativando o programa Ronda no Bairro, que deu muito certo ali nos anos de 2012, né? 2011, 2012, foi sendo assassinado aos poucos ali no ano de 2013 até ser extinto no ano de 2014, basicamente. Então, eles estão reativando, tanto é que o secretário disse que uma das primeiras pessoas que ele procurou para integrar a equipe da cúpula da segurança foi o secretário, o coronel Amadeu Soares, né, que é da Polícia Militar, e foi secretário executivo do Ronda no Bairro logo no início do programa, foi quem instalou, foi quem viajou para o Canadá, viajou para Fortaleza, no Ceará, para aprender como eles aplicavam esse sistema, e é um sistema comunitário, também conhece a situação do Rio de Janeiro, onde foram instaladas ali as unidades de polícia pacificadora, né, as UPPs, que seguem basicamente o mesmo modelo. Então ele tem conhecimento nessa área, aplicou também o Ronda no Bairro em Boa Vista, em Roraima, quando foi secretário de segurança lá, e aqui no Amazonas ele volta agora como secretário executivo. Então, esse policiamento ostensivo está sendo reativado ali na área da Zona Leste, por onde começa hoje, e deve ser estendido para o restante da capital para depois chegar no interior. E faz parte aí também de um pacote de melhoria já anunciado pelo secretário de Segurança Pública, né, o Bosco Saraiva, que também inclui aí a reposição do efetivo policial, ele já havia realmente anunciado esse déficit, e também a reestruturação nas delegacias, né, nos distritos integrados de polícia. Tudo isso faz parte aí desse pacote de melhorias dessa nova gestão. Para conseguir colocar mais policiais na rua, muitos policiais que estavam trabalhando de forma administrativa voltaram para as ruas para garantir esse policiamento ostensivo. E a gente sabe que a presença da polícia na rua inibe o crime, principalmente nessas áreas aí da cidade, né, que vão ser as prioridades. As zonas leste e norte concentram 70% das ocorrências em Manaus, né? Então a gente espera que haja de fato uma redução e aquele modelo de polícia comunitária que tem o número da viatura do lado para que você conheça o policial, cria-se uma relação de confiança, né, entre a polícia e a comunidade, até para você fazer denúncias e sugerir outros tipos de ação, né? Porque à medida que a polícia chega, o crime deve reduzir nessa área e é uma forma também de que a comunidade possa aos poucos começar a desenvolver outras atividades para dar àquela comunidade que já está com uma sensação de segurança maior, uma opção de lazer, de algum tipo de atividade que inclua esporte, algo nesse sentido. Exatamente, e é o que a gente tem visto, pelo menos sendo anunciado e começou no sábado passado, né, atividades aí entre a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Ação Social, a de Cultura, se uniram para tentar trazer os jovens, a comunidade para o âmbito social, para que eles se sintam cada vez mais presentes ali no dia a dia das comunidades mesmo. Tá todo mundo preso em casa e a gente comenta muito isso, né, Wilson? Todo santo dia as pessoas estão se trancando, estão ficando presas porque os bandidos estavam soltos, ou estão ainda, né? É verdade. Por falar ainda em bandido e preso, vamos falar da Maus Caminhos, né? O Mohamed voltou para a cadeia por quê, hein? Ele estava utilizando tornozeleira eletrônica, Wilson Lima, o que é de praxe agora, né? E ultrapassou o perímetro estabelecido pela Justiça, né? Estava ali fazendo uma viagem, iria viajar, não avisou com antecedência, resultado... Diz o ditado que o bom filho a casa torna, né? Ele voltou para a cadeia. Não sei se é uma boa casa lá, viu? Mas vai passar um tempinho lá. Vai voltar a passar um tempinho. Porque todo mundo sabe, tá usando tornozeleira, não pode ultrapassar certos locais
né? E mesmo assim ele resolveu testar e comprovou de que funciona e agora ele foi preso novamente. Pelo menos nesse caso, né? Porque o monitoramento aqui do sistema prisional é muito complicado, né? Principalmente quem está utilizando tornozeleira. É complicado para a Secretaria de Administração Penitenciária monitorar quem é do semiaberto, porque há muitos casos em que o cidadão sai do semiaberto. Como é que o cidadão tem esse benefício do semiaberto? Quando ele vai estudar, quando ele vai trabalhar, quando vai participar de alguma atividade que possa promover essa ressocialização. E muitas vezes nós estamos mostrando aqui casos de presos que eram do semiaberto e que ao invés de estar praticando essas atividades, estava roubando, estava traficando e aí volta para o regime fechado. Tem outros casos também de pessoas que são presas e que ali tem uma tornozeleira, estava praticando o crime, isso é uma prova de que ele não estava sendo monitorado. Né? Então é bem falha esse monitoramento, esse monitoramento da Secretaria de Administração Penitenciária. Mas nesse caso aí, pelo menos, né? Agora, nesse caso... É um caso de deboche também, né? Porque o Mohamed está sendo acusado de um crime de desvio de dinheiro da Secretaria de Saúde, 110 milhões de reais. É um absurdo, pagou fiança, está respondendo crime em liberdade. Tem que seguir essas recomendações, tinha que seguir todas essas recomendações, essas restrições de liberdade impostas, mas não, ele resolveu ir almoçar no fim de semana, no Encontro das Águas. Entendeu? Como se deu ruim para ele, né? Deu ruim para ele, mas tipo, é uma forma desrespeitosa, né? Uma forma de debochar de tudo que está acontecendo e de acreditar numa impunidade. E não acredito que consiga sair de novo da cadeia não, sabe, Adriane? Vai depender muito do que os advogados argumentarem aí. Mas acredito eu, com a pequena experiência que eu tenho no âmbito de acompanhar a questão da justiça, dos crimes e tudo mais, ele pode conseguir voltar à liberdade, sim. Em breve, inclusive. E as condições em que ele foi colocado em liberdade foram muito questionáveis, né? Principalmente com relação ao valor que ele pagou da fiança para poder ser colocado em liberdade. No primeiro momento, a Justiça tinha estabelecido um valor, o advogado entrou lá e disse assim, não, isso é um valor muito alto, ele não tem condições de pagar isso, é só muito 110 dinheiro milhões. E tal, e aquela coisa toda. Aí foi lá uma instância superior decidiu, não, vamos diminuir aqui, e diminuiu bastante, viu? Diminuiu consideravelmente o valor que ele e a advogada, né, tiveram que pagar lá de fiança para poder ser colocado em liberdade. Mas aí o cara abusou, né? Exato. E aí, voltou. E o trânsito está tranquilo nessa manhã? Vocês têm informações dos ouvintes aí na Rádio FM Dia? Temos informações. Ali na Alameda Cosme Ferreira, a informação é de que o trânsito está fluindo bem. Tem também informações aqui de que na Avenida Altasmirim, na zona leste de Manaus, nos dois sentidos, o trânsito também está tranquilo. E até então o Manaus Trans ainda não publicou nenhuma informação sobre o tráfego por Manaus, só se sabe que os agentes de trânsito estão trabalhando em regime aí de plantão, né, porque hoje é ponto facultativo na Prefeitura de Manaus, e que desde as 6h30 da manhã o tráfego ali na Ponta Negra começou a ser interditado, começou a ser interditado naquela faixa que normalmente é fechada para faixa liberada, né? E fica aquele sistema mesmo que aos domingos de manhã, né? Quem for, por exemplo, entrar na Ponta Negra, entra pela Avenida Alasca, ali por trás do condomínio Aruba, e para volta pela contramão ali na principal. Isso é por conta do Boi Manaus. Sim. Aliás, hoje tem muitos eventos em Manaus, deixa eu aqui aproveitar para vender. Inclusive, esse é show! Hoje tem a festa de aniversário do Alô Amazonas, vai ser lá no pódio da Arena, com Guto Lima, Chiado da Chinela, Léo Magalhães e Marcos Ibelucci. E o Wilson Lima. E o Wilson Lima. Gominha, e o Wilson Show. Uma também. E o Gominha lá, exatamente. Que ótimo, parabéns aí, gente. Parabéns, gente. 14 Sucesso, anos de programa, ainda, né? Exatamente. Sensacional, parabéns. Ótimo dia para vocês, para os ouvintes da FM o Dia. Tchau, Bom gente. dia a todos. Até amanhã. Véspera de feriado para todo mundo. Bom trabalho. Tchau, tchau. E se você é um dos candidatos a uma vaga no concurso do CETAM, presta atenção nessa informação. Um dos locais de prova do certame foi modificado. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com a Thea Morel. Olá, Thea, fala pra gente que locais mudaram.
Olá, Wilson, bom dia para todos. Olha só, Wilson, foi apenas uma localidade, né, um colégio que iria ter a prova realizada, né, a prova do CETAM, o Colégio Brasileiro Pedro Silvestre. Quem estava ali com o cartão de confirmação com a localidade para fazer prova nesse colégio vai ter que, infelizmente, mudar de localidade, né? Vai ter que mudar de lugar. O Colégio Pedro Silvestre, né, o Colégio Brasileiro, ele fica no centro da cidade. A nova unidade agora é o Colégio Ângelos Ramazotti, que fica na rua Fortaleza, bem na frente da Praça Nossa Senhora de Nazaré, né? Aquela praça ali que tem a Banca da Vila, próximo da Avenida Mário Ipiranga. Não é muito difícil chegar lá, mas talvez para algumas pessoas que tinham se programado para ir até o centro da cidade, que tem um fluxo de ônibus, por exemplo, muito mais facilitado, talvez agora esse acesso fique um pouco mais difícil e as pessoas precisam ficar atentas. Esse foi o único colégio que teve o lugar, né, mudado, né, que teve que fazer essa mudança. A organização do concurso não explicou por que aconteceu essa alteração, né? Mas diz que a data da prova, dia 29 de outubro, próximo domingo, continua a mesma e que quem quiser pode entrar no site da comissão de organização desse certame para poder fazer a impressão do cartão de confirmação e não ter dúvidas de que realmente o seu local de prova é o Colégio Ângelo Ramazotti, né? Para fazer essa impressão é preciso entrar no site www.concursoscopec.com.br. Embora o cartão de confirmação não seja obrigatório, é obrigatório mesmo um documento de identidade, né? Esses 438 inscritos que iam fazer a prova no Colégio Brasileiro Pedro Silvestre, que fica no centro da cidade, agora vão ter que ir para a rua Fortaleza, para o bairro Adrianópolis, para fazer essa prova no Colégio Ângelos Ramazotti. Essa prova do CETAM, ela oferece uma série de vagas, né? São muitas vagas mesmo, são 3.623 vagas, foram 9.508 inscritos, porque esses cursos profissionalizantes são cursos gratuitos oferecidos para toda a população, para todo mundo que conseguir passar aí nesse processo seletivo, né? E aí você tem cursos muito variados, são cursos de cabeleireiro, curso de corte e costura, curso ali de gente, por exemplo, que pode aprender a ser cerimonialista, curso de gente para aprender a ser agente de informação turística. Então tem uma gama realmente muito grande de cursos que estão sendo oferecidos, cursos técnicos gratuitos. Precisa fazer essa provinha, porque são mais ou menos 3 candidatos por vaga, né? Essa é a média. E aí esses candidatos que fariam a prova no centro tiveram o local de prova mudado, mas o restante continua a mesma coisa. Se você tiver dúvidas, é só entrar realmente no site do concurso, no concursoscopec.com.br. Wilson, Adriane. Ok, Téia, muito obrigado. E hoje é o segundo dia de provas do vestibular 2017 da UEA, que começaram a ser aplicadas no início da tarde de ontem. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com a Amanda Amorim. Olá, Amanda. O horário de aplicação das provas é o mesmo de ontem? Sim, Adriane, olha só, os portões eles abrem 12h30, fecham 12h50 e as provas devem ser aplicadas a partir de 1h da tarde. A UEA aguarda aí mais de 45 mil pessoas. Esses candidatos, eles precisam ficar atentos no momento que chegarem na UEA para apresentarem um documento de identidade. A gente sabe que nesse momento é um momento de correria, né? Os candidatos ficam aflitos e acabam esquecendo aí o documento de identidade. Por conta disso, você precisa levar o documento de identidade no momento que você for realizar a sua prova, senão você vai ser barrado. Se você não tiver o documento de identidade, não tem problema, você pode levar o documento de habilitação ou o passaporte. As provas, elas começam 1h da tarde. Já na terça-feira acontece as provas do sistema de ingresso seriado. O mesmo processo, viu? A partir de 12h30 os portões abrem, 12h50 fecham e as provas devem ser aplicadas a partir de 1h da tarde. Já para o sistema de ingresso seriado, são mais aí de 3.000 vagas, tanto para o interior quanto para a capital. Os gabaritos do vestibular e do sistema de ingresso seriado, eles devem ser divulgados a partir de 8h da noite do dia 24. Esse candidato, ele já pode consultar lá no site da UEA, consultar com o seu CPF, mas o resultado mesmo desses aprovados só deve sair a partir do dia 30 de novembro. Ou seja, a gente deixa esse alerta aí para os candidatos que vão fazer daqui a pouquinho essa prova. A gente sabe que é uma grande oportunidade
para entrar aí em uma faculdade pública, ou seja, a gente deseja sorte, muita sorte para esses candidatos. Adriane. Ok, Amanda, muito obrigada pelas informações. São 6h56. Se você está ligando a televisão agora, preste atenção que nós preparamos um resumo do que foi notícia até este momento. Temendo pela segurança do casal que matou grávida para roubar o bebê dela, a polícia transfere os suspeitos para Manaus. O crime foi no município de São Sebastião do Atumã e deixou a população do local revoltada. Até serem julgados pela justiça, os dois permanecem nos centros de detenção provisória aqui de Manaus. Estudante de Direito é preso na Operação Luz da Infância, deflagrada na última sexta-feira pela Polícia Civil. Ele e outro suspeito tinham um vasto material pornográfico infantil em computadores e outros acessórios. Homens são presos tentando enviar celulares e drogas para dentro do compágio usando um drone. Segundo a polícia, os dois suspeitos já cumprem pena no regime semiaberto. Incêndio destrói prédio no centro de Manaus. 20 kitnets foram completamente consumidos pelas chamas. Apesar das perdas materiais, ninguém ficou ferido. E agora um alerta. Os casos de sífilis aumentaram aqui no Amazonas, principalmente a do tipo congênita, que é aquela passada de mãe para filho em gestantes. A situação preocupa os especialistas. Mas a doença, que é considerada silenciosa, tem um diagnóstico rápido e um tratamento muito simples e que é oferecido, inclusive, nas unidades básicas de saúde. Vamos ver na reportagem. De janeiro a junho deste ano, foram 459 casos da sífilis congênita. Em gestantes, esse número é ainda maior. Foram 960 casos, isso só no Amazonas. Apesar de ser de rápido diagnóstico, a falta dele pode trazer muitas complicações na gravidez e depois do parto. O quanto antes essa grávida, a partir do diagnóstico de gravidez inicial pré-natal, melhor. O Ministério da Saúde, ele preconiza que a cada trimestre você deve fazer uma rotina de exames onde a pesquisa para sífilis está incluída, tá certo? Ou quando você, durante o atendimento clínico, você identificar algum sinal clínico, algum sintoma que possa ter uma desconfiança. A notícia boa é que a sífilis pode ser tratada durante a gravidez e evitar que o bebê seja contaminado. O Ministério ele preconiza que, se ela tem sorologias positivas e ela foi tratada, considerada tratamento adequado, completo, até 30 dias antes do parto, ela é considerada tratada. Óbvio que esse recém-nascido ele vai ter um segmento mais criterioso, tanto pelo neonatologista quanto pelo pediatra, tá certo? Mas é considerado tratado. Agora, quando o tratamento é inadequado e ela refere que há risco de estar contaminada novamente, aí você precisa ser mais criterioso e institui logo o tratamento ao nascimento. Por ser uma doença silenciosa, muita gente nem percebe que tem a bactéria treponema, conhecida como espiroqueta, pelo formato dela. Apesar dos poucos sintomas, a sífilis pode se apresentar em 4 fases. Na primeira fase, ela se representa através de uma úlcera genital, que é uma úlcera indolor, e após um silêncio que pode durar até 6 meses, aparece a segunda fase da doença, que são lesões na pele e nas mucosas, e pode ser facilmente confundido com uma alergia. A partir desse momento, ela entra num período chamado de latência, que pode durar até 40 anos, que é um silêncio clínico, mas que se houver manifestação, aí já um comprometimento mais sério, que já pode acometer os ossos, o sistema vascular, o próprio coração, né, o sistema nervoso na forma de meningite e às vezes até em forma de demência. O teste para sífilis é muito rápido. O primeiro passo é furar o dedo. Uma picadinha que não dói nada. E aí ele pega esse sangue aqui, ó, colhe. Bem rapidinho. Coloca esse sangue nessa plaquinha. E aí ele coloca o reagente. São 4 gotinhas.
E aí, depois disso, é só esperar o resultado, que demora entre 10 e 15 minutos. Muito rápido, muito prático. Eu já aproveitei para fazer o meu. Hoje, qualquer pessoa que tenha interesse em conhecer a sua condição sorológica com relação a algumas doenças, pode procurar até mesmo algumas unidades básicas de saúde para fazer os exames que nós chamamos de sorologias em testes rápidos. Ela pode ter o resultado rápido do seu exame com relação à investigação de HIV, hepatite B, hepatite C e também da sífilis. Por enquanto, o único jeito de evitar a transmissão é usando preservativo. Assim, a gente se previne não só contra a sífilis, como de outras doenças sexualmente transmissíveis. E a nossa entrevista do dia sobre esse assunto. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil está vivendo uma epidemia de sífilis. Como a gente viu na reportagem, de janeiro a junho desse ano foram notificados 459 novos casos de sífilis congênita, que é aquela passada de mãe para filho. Nesse mesmo período, foram registrados 960 novos casos da doença em gestantes. Para alertar a população sobre essa doença grave e falar da campanha de prevenção à doença, a gente está recebendo hoje aqui no estúdio do Manhã no Ar a coordenadora estadual de DST, AIDS e Hepatites Virais, Silvana Lima. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao programa. Ótimo dia. Bom dia a todos que nos assistem nessa manhã. A Júlia reforçou no final da reportagem que a forma de se prevenir é usando preservativo durante as relações sexuais. Além da questão sexual, da transmissão sexual, existe algum outro tipo de contaminação da sífilis? Sim, através do contato com sangue contaminado e, como foi mostrado aí na reportagem, de mãe para filho, né? Que pode ser transmitido durante a gravidez ou parto, durante o parto, pelo maior contato com sangue, né? De mãe com o filho. Então, aí, essas são as formas de transmissão e, por isso, as pessoas têm que estar atentas com relação às formas de prevenção. Aqui no Amazonas foram quase 1.000 novos casos só em gestantes diagnosticados no primeiro semestre desse ano. Para que essas gestantes não passem essa doença para os filhos, qual é a forma de cuidado, de tratamento para que isso não aconteça? Em primeiro lugar, é de suma importância a realização do pré-natal. O Ministério da Saúde preconiza que durante o pré-natal, essa gestante ela tem que fazer pelo menos 2 testes, né? Um no primeiro trimestre e um no último trimestre, para pegar justamente a fase específica que ela foi infectada e pode estar transmitindo isso para o bebê. Então, durante o pré-natal é feito o teste de sífilis e é confirmado no final da gravidez. Também durante o parto, nas maternidades, é realizado o teste rápido para sífilis e, uma vez positivo, já é instituído o tratamento da mãe e, no caso da criança quando nasce, também para o bebê. Então, a mãe é tratada e, consequentemente, não transmite para a criança se houver o tratamento adequado? Depende muito do estágio, né, dessa infecção. Quanto mais cedo for diagnosticado, melhor o tratamento e aí a gente evita realmente a transmissão de mãe para filho. Agora, quando por exemplo, ela é contaminada no final da gravidez, apesar de todas as medidas, ainda há a possibilidade de transmitir essa doença para o bebê. Por isso tem que ser feito no início, logo para detectar precocemente e tratar adequadamente, certo? Porque a sífilis ela tem várias fases, né? E aí, dependendo do estágio da doença e da fase de infecção, ela pode, mesmo com as medidas profiláticas, transmitir a doença para o bebê. Com os tratamentos cada vez mais eficientes, é muito comum essa banalização das doenças sexualmente transmissíveis. As pessoas parecem não ter mais preocupação porque sabem que existe uma rede de saúde que vai dar um tratamento. Até nos casos de HIV a gente fala com muita frequência dos aumentos, porque hoje você tem uma vida prolongada fazendo o atendimento adequado. Qual a gravidade da sífilis, para a gente deixar isso bem claro que, apesar de ter um tratamento, é uma doença grave? Com certeza. No caso da população geral, né, vamos esquecer um pouco a sífilis congênita. Como eu falei para você, essa doença ela tem várias etapas, várias fases. E dependendo da fase em que ela é diagnosticada ou ela não é diagnosticada, porque às vezes as pessoas já descobrem quando já estão manifestando os sinais e sintomas da doença, podem ter sintomatologia grave e repercussão grave na saúde da pessoa, que vai desde problema de demência, existe meningite causada por sífilis, que é um quadro grave, e se for, por exemplo, uma pessoa que já tem uma doença prévia, a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é o HIV, diabetes, ou outras doenças que baixam o sistema de defesa, a sífilis pode vir de uma forma mais grave, e trazendo repercussões cardíacas, neurológicas, enfim, são várias repercussões que trazem, né? Então, por isso,
A gente sempre recomenda que, além das medidas preventivas, que se faça o teste uma vez por ano para aquelas pessoas que têm vida sexualmente ativa. Agora, de que forma ela costuma se manifestar? A partir do momento que você tem contato com a sífilis, em quanto tempo o corpo começa a dar sinais? Porque é uma doença que inicialmente é silenciosa, né? É verdade. Como eu falei, existem várias etapas, né? A sífilis primária, que é aquela primeira fase da doença, a pessoa pode manifestar os sinais e sintomas com 1 a 2 semanas depois da relação sexual desprotegida. Como? Através de feridas nos órgãos genitais. É a forma mais clássica da sífilis primária, que no homem é mais fácil de identificar, porque é uma ferida indolor, é uma úlcera que aparece no pênis, né? E na mulher já é mais difícil, porque ela pode surgir no útero, no colo do útero, na parede interna da vagina, e aí às vezes ela não percebe. E some, não dói, some, mesmo que ele não faça tratamento, isso vai sumir. E algumas semanas a meses depois vem a segunda fase da doença, que é a sífilis secundária, que muitas vezes também passa despercebido, né? São manchas vermelhas no corpo que não coçam, eles pensam que é uma alergia, trata como se fosse uma alergia e some. E aí é que vem o perigo maior. Depois de alguns anos vem a sífilis terciária, que aí já vem com outras repercussões graves, como eu falei no início, que vão desde problemas cardíacos, problema no sistema nervoso central, enfim, vários problemas sérios para a pessoa. Com o tratamento adequado tem cura? Sim, a sífilis é uma doença que tem prevenção e principalmente tem cura. Existe tratamento, o tratamento é feito através de antibióticos, que só pode ser prescrito pelo médico. E aí a cura vem, a pessoa tem que fazer o diagnóstico em tempo oportuno e o tratamento adequado. Porque tem pessoas que ficam com medo de revelar que estão com a doença e vão na farmácia ou então fazem o tratamento que o vizinho orientou e faz inadequadamente. Isso não resolve, não trata a sífilis. O tratamento costuma ser longo? É a base de penicilina, o tratamento ideal é a base de penicilina benzatina, a famosa benzetacil, dependendo da fase em que é descoberta, ela é feita em 1, 2 ou até 3 semanas seguintes e depois é feito o seguimento através de um teste que é específico, que é o VDRL, para ver se realmente curou a doença. Certo? Existem outros tratamentos alternativos, mas o ideal é que trate mesmo com a penicilina. A penicilina que estava em falta, né, nos estoques das unidades de saúde, isso já foi resolvido? Estava em falta em todo o país, né? Foi um problema nacional, mas que já está restabelecido, então já existe o tratamento nas unidades de saúde. Silvana, só para a gente encerrar, quem está interessado em verificar se está com sífilis, quer fazer os exames, que lugar é o mais adequado, o recomendado para que a pessoa procure e faça esse teste, que é muito simples, né? A Júlia fez, inclusive, durante a reportagem. É um teste bem simples, que é o teste rápido, através da punção digital. Ele é encontrado em qualquer unidade básica de saúde. Uma UBS vai ter. Hoje, o diagnóstico e tratamento de qualquer infecção sexualmente transmissível é feito na rede básica. Então, procura a rede básica, pede para fazer o teste e, se for detectado, vai fazer o tratamento com a penicilina. E esse teste acaba servindo também para outras doenças, né? Nas unidades, você pode realizar esse teste rápido? Sim, inclusive para HIV, para hepatite B e C, hoje tem disponibilizado os testes rápidos, que são práticos, são simples, indolores, né? Uma picadinha ali que praticamente não se sente, e em 30 minutos no máximo sai o resultado. Você tem o diagnóstico e o tratamento na própria rede pública de saúde. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esclarecimentos para a gente. Eu que agradeço e ficamos à disposição. Recebi hoje a Silvana Lima, que é coordenadora estadual de DSTs, AIDS e hepatites virais. E o Exame Nacional do Ensino Médio está chegando. As provas serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro em todo o Brasil. E se você é um dos candidatos inscritos, já pode confirmar o seu local de prova. Sobre esse assunto, eu volto a falar com a Thea Morel. Thea, como é que faz para acessar esses dados? Olha, Wilson, esses dados estão disponíveis na internet, no portal do Ministério da Educação, né? No enem.inep.gov.br/participante. Lá é preciso que o candidato coloque ali o seu CPF, sua senha, né? O seu login. É preciso que ele já tenha cadastro. Se ele não tiver, é muito fácil, você faz o cadastro ali mesmo na hora, acessando a internet, aí você pode fazer a impressão do seu comprovante, né, de inscrição, né, do seu comprovante do seu cartão de confirmação, que vai
vai, inclusive, indicar onde você vai fazer a prova do Enem. Agora, quem tiver com dificuldade de acessar o site, ou se por acaso você perdeu a senha, também é preciso recuperar essa senha. É possível, não é difícil, é muito fácil, mas para isso o candidato vai ter que informar o seu CPF, vai ter que fazer ali uma informação, pedir, né, para que seja enviada uma nova senha para o e-mail que foi cadastrado dentro do portal quando você fez a inscrição lá atrás, né, do Exame Nacional do Ensino Médio. É preciso, por exemplo, você colocar aqui alguns dados, como por exemplo, enfim, você precisa fazer a confirmação dentro daquela confirmação eletrônica que você tem que colocar a figurinha, e a partir daí você consegue rapidamente confirmar esses dados no seu próprio e-mail. Difícil vai ser realmente se o candidato tiver perdido a senha do e-mail e não tiver como acessar o e-mail, mas normalmente isso não acontece não, isso é muito raro. O cartão de confirmação ele é muito importante porque ele tem essa indicação do local da prova, ele tem a indicação da data da prova para você não esquecer e do horário da prova. O Enem é uma prova realmente muito concorrida, o horário é de acordo com o horário de Brasília, porque esse é um exame nacional, é um exame que acontece em todo o território nacional, então o candidato precisa ficar muito atento para a diferença do fuso horário aqui em Manaus, aqui no estado do Amazonas como um todo, né? É preciso chegar aí com uma antecedência bem grande, porque os portões fecham mesmo, e não tem jeito, depois que eles fecham, o candidato não tem mais como entrar, tem todo aquele tempo para que a pessoa procure a sala da prova, se estabeleça, se instale e comece a fazer aí o Exame Nacional do Ensino Médio, que vale para muita coisa. Hoje em dia vale para você entrar nas universidades públicas, mas a pontuação do Enem, ela também acaba sendo utilizada em muitos sistemas de ingresso da educação brasileira, mesmo nas universidades particulares. Então é muito importante que esse candidato não perca a prova. Eu vou repetir mais uma vez o endereço onde o cartão de confirmação está, que é o enem.inep.gov.br/participante. Entra lá, procura o seu local de prova, faz a impressão, se não conseguir imprimir, anota os dados certinho. No dia da prova mesmo, nos dias 5 de novembro e 12 de novembro, o que o candidato vai precisar é realmente levar um documento de identidade com foto para comprovar que é você mesmo que está fazendo a prova, é você mesmo que está fazendo o Exame Nacional. É tudo muito simples. Outra dica importante, Thea Morel, é que a pessoa faça o percurso, né, conheça o local onde vai ser realizada a prova um dia antes ou alguns dias antes e saia cedo de casa. Essa história aí de ser horário de Brasília confunde muita gente e é preciso levar em consideração que agora nós estamos no horário brasileiro de verão. Nesse momento, por exemplo, são 7h13, lá em Brasília já são 9h13, ou seja, o risco de você se confundir é muito grande. Então é importante ficar atento a essa história aí do horário. Muito obrigado, viu, Thea? E depois do intervalo tem dicas para capacitação profissional. Tem também o quadro É a Vaga é Sua e hoje a gente explica como se tornar um detetive particular. É um instante só.